Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Blog Nerdic. Hoje estamos fazendo vários vídeos falando um pouco do que nós vimos em 2015 e o que nós achamos disso. Tivemos vários filmes, séries, jogos muito bacanas em 2015 e vamos falar um pouco deles nesse vídeo, vamos falar um pouco dos filmes de 2015. Em 2015 tivemos vários filmes muito bacanas, como o retorno de várias franquias famosas, como Star Wars, Jurassic Park, etc., Mad Max. Várias franquias que voltaram com tudo. Tivemos alguns filmes novos, inesperados, como Homem-Formiga, Mad Max também. Tivemos alguns filmes que lançaram, na verdade, em 2014 lá fora, só que só vieram aqui em 2015, como Whiplash, que são filmes muito bacanas que nós vamos comentar aqui. Um dos filmes que eu mais gostei do ano passado, né, que na verdade estreou antes lá, mas chegou pra gente só no ano passado, foi o Whiplash. Né? Ele é um drama muito bem construído, conta a história de um aluno que tem um sonho de ser um grande baterista de uma orquestra e ele tem um professor extremamente egocêntrico e extremamente impiedoso na forma que ele tem para fazer os alunos darem o máximo de si. E é uma história que, por mais que ela seja simples, ela é muito bem construída, o som do filme é muito bem construído, você acaba sendo levado com aquela história e você realmente acaba se surpreendendo com as coisas que acontecem e realmente mexe com as suas emoções aquele filme, sabe? Né? Não é à toa que ele levou o Oscar de ator coadjuvante pro Simons, né? Então é um filme que realmente é diferente, ele tem outra pegada, ele vai totalmente contra a tendência de agora dos filmes e tal. Ele é um filme muito mais pra arte mesmo do que pra grana. É um filme que vale muito a pena se conhecer, sem dúvidas. Pra qualquer pessoa que goste de música, que tenha tido algum sonho ou que esteja em alguma banda, alguma coisa assim, sem dúvidas é fundamental pra você ver como que é a jornada difícil da parábola. Muito legal, vale muito a pena. Pra mim, um dos melhores filmes de 2015 foi com certeza Homem-Formiga. Pra ser sincero, não sabia nada do herói. É aquela coisa, né? A Marvel tá fazendo muito filme, né, dos heróis dela. Eu não sou um cara que realmente é ligado muito a essa coisa, não leio quadrinho e tal, mas só de ver, né, o trailers eu já achei legal, eu gostei que tinha algumas partes engraçadas. E depois quando eu fui assistir, né, vendo toda a origem dele, eu achei que casou muito bem a parte, o lado cômico, né, com o filme e tal. A história não é lá aquela grande história de drama e tal, mas serviu muito bem a mim pro que eles estavam querendo passar. Eu acho que muitos elementos do filme foram muito bons. Tipo, colocar o Anthony, a formiga, eu fiquei, acho que umas 2 semanas depois do filme, eu ficava lembrando, não, Anthony, a formiga, ele morreu. O vilão, eu acho que foi o pior, eu acho que ele poderia ter feito mais alguma coisa. Tinha os motivos ali por trás, né, que não vamos falar muito pra não ter os spoilers, mas Você acabou de falar do Anthony, mas enfim. Você falou um spoiler do Anthony. Fundamental. Mas eu acho que o vilão ali foi o que o menos me agradou no filme, mas não deixa de tirar nada do mérito do que foi Homem-Formiga. O Jaqueta Amarela ele foi mais fraco, mas a estética dele tava incrível. Como foi montado a luta entre ele e o Homem-Formiga foi muito da hora. Foi outra coisa excepcional. O macro, né? Pegar um negócio tão macro, só que é micro, né? Porque é tão épico o negócio, só que é mínimo, né? Pô, foi uma sacada muito genial mesmo, ficou muito da hora. O Homem-Formiga ele tem aquela pegada dos filmes da Marvel, como Guardiões da Galáxia, de introduzir os novos personagens, novos heróis de uma maneira cômica. O que é uma maneira bem bacana de você introduzir. Não é um filme que vai ter uma história muito grandiosa, não é um filme que vai ter um inimigo muito grande, mas é pra introduzir um personagem novo de uma maneira cômica pra colocar ali no universo da Marvel, nos filmes da Marvel. Eu gostei disso, achei muito bacana. Outro ponto que eu achei muito legal desse filme, só pra falar,
Toda a equipe dele, cara. Eu acho que a parte mais rica do filme é todo mundo sem ser o Homem-Formiga. Não Sim. que tenha ficado ruim. Ficou bom, o cara é bom, é legal. Mas, meu, aqueles amigos dele são demais. São demais. O mexicano, Nossa, pra mim é a melhor. Roubou o filme. Nossa, a melhor Roubou o parte. filme. Sem dúvida. Então vamos agora pro que pra mim, com certeza, foi o melhor filme de 2015, não importa o que falem, porque eu sou muito fanboy também, acontece. Foi Star Wars O Despertar da Força, que o J.J. Abrams conseguiu fazer o negócio voltar muito foda. Foi o que eu esperava e muito mais até. Foi o primeiro filme do Star Wars que eu assisti no cinema. Eu podia ter assistido 1, 2 e 3, até hoje eu não sei porque eu fui. Quando começou o negócio, já fiquei lá concentrado, eu não prestava atenção em mais nada. Mano, que filme. Como foi o retorno da franquia, muita gente tava receosa, alguns estavam aí achando que ia ser foda pra caralho, porque você ia pegar velhos personagens, juntar com novos, ficou muito bom o que foi apresentado ali no filme. Eu não achei que faltou alguma coisa, eu suspeitava que eu não ia gostar dos novos personagens, mas muito pelo contrário, eu gostei muito deles. Principalmente do BB-8. Principalmente, que como o AD já tinha, a gente conversando, chamando de Jabuane Lazarenta, eu achei que ia ser uma Jabuane Lazarenta e não foi. Foi uma Jabuane muito da hora. Teve ali coisas que me fizeram sentir muito pontado no coração, muito grande. Spoiler! Uma coisa que ninguém esperava, né? Foi uma jogada bem ousada ali da Eu vou dizer que eu galerinha. esperava. quando você acha os spoilers da Não. internet. Foi engraçado porque o Aldrin, ele tinha visto o spoiler antes, aí ele comentou, não, eu vi o spoiler, que ele ficou tristão, ficou abalado e tal, daí eu fui lá perguntar pra ele, é isso que acontece? Ele falou, eu já sabia. Mas o Despertar da Força, no geral, ele foi muito bem montado. Durante a divulgação do filme, foram escondidos do público pontos cruciais da história que depois, quando você viu, você percebeu tudo que estava sendo passado pra você, deixa tudo muito da hora. Os trailers foram muito bacanas porque eles não exploram, por exemplo, a Rey como uma personagem principal que ela foi. Isso eu achei muito bacana por parte dos trailers. Mas todo mundo sabia. Não, sim. Eles estavam divulgando o fim, mas todo mundo sabia. Todo mundo tava de olho nela, sabia. Não colocaram, Sabia. no pôster não colocaram ela com o sabre, já fiquei feliz também. Eles meio que tentaram não deixar a Rey na frente e como se fosse uma surpresa no final. E de fato, digamos assim, foi uma surpresa se você não pensasse e pegasse os detalhes, enfim. Outro grande detalhe é que o J.J. Abrams e o roteirista, eles continuaram com o legado, entre aspas, que o George Lucas tentou colocar, que é seguir a jornada do herói ao máximo. Isso foi, tipo, não sei se vocês conhecem a jornada do herói. Toda aquela ideia do livro do Herói de Mil Faces, etc., que diz como é que deve ser feita, entre aspas, uma história de um herói, etc. Por isso que saiu tão igual ao primeiro filme. Exatamente, Né? exatamente. E que, na verdade, a primeira trilogia, o 4, 5, 6, não foi feito baseado na jornada do herói. Só que O tava... primeiro filme foi. Não, ele não foi intencionalmente feito. Só que o George Lucas, depois que ele viu, olha, tá ficando parecido. Então vou colocar essa profundidade filosófica no filme pra ficar, tipo, meio cult, sabe? Pra colocar uma coisa meio cult na série. E eles continuaram agora na nova trilogia, provavelmente vão continuar. Eu achei isso muito bacana também. Um filme que me impressionou bastante no ano 2015 foi Ex Machina. Foi um filme que veio a mim de uma maneira aleatória. Eu simplesmente, tipo, achei bacana, um amigo meu me recomendou o filme, achei a sinopse bacana, falando sobre a tecnologia, sobre uma nova inteligência artificial e alguém teria que ir até lá e testá-la através do teste de Turing, todo aquele negócio de inteligência artificial. E, poxa, eu achei a pegada interessante e quando assisti o filme, poxa, fantástico. Ele coloca um drama, um pensamento. A IA realmente é uma IA
bem feita, os atores são muito bacanas, foram muito bens. Não. Foram muito bons. Um deles até tá concorrendo ao Oscar por outro filme, se não me engano. E o Ex Machina também tá concorrendo ao Oscar, acho que foi o roteiro original, não me lembro. Mas enfim, ele tem uma pegada muito bacana, ele tem um drama muito bacana, ele tem personagens muito interessantes, principalmente a IA que aparece. Essa carga dramática em cima de algo que pode, enfim, existir, ficou muito bacana nesse filme. Outro filme que assisti e foi uma surpresa foi A Bruxa. Ainda não estreou nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, vai estrear esse ano, nos dois. Mas eu tive a oportunidade de assistir no Festival de Cinema Internacional em São Paulo. E assim como alguns filmes que lançaram ultimamente de terror, como Babadook e Corrente do Mal, foram grandes surpresas, A Bruxa foi mais ainda. A Bruxa conta a história de uma bruxa. Na verdade, de uma família absurdamente cristã na Inglaterra Antiga. E eles têm uma pegada na questão da bruxaria e dos pensamentos cristãos. Não. O pensamento cristão dá uma pegada muito pesada. Tanto que no começo eles são expulsos de uma vila, é uma família cristã que é expulsa de uma vila porque eles são cristãos exagerados. A igreja bane eles da vila. Isso porque tudo já era bem hardcore, né? Com relação à religião. Então, a Idade Média eles já são pesados, daí eles vão lá, eles são mais pesados ainda e são expulsos porque eles são extremamente pesados. É tipo o Aldrin. O filme dá uma pegada de terror psicológico muito forte, não tem nenhum jumpscare, mas mesmo assim eu saí cagado do filme. É um filme que vai estrear esse ano e assistam no cinema, é um filme fantástico. Ele dá uma pegada nessa história da religião de uma maneira bem pesada e que você consegue, é crível. Descontando alguns pontos de... Vamos lá, se tirar 2 cenas do filme, é um filme totalmente crível, totalmente encaixado na época. Você pode ignorar aquelas 2 cenas de, digamos assim, bruxaria, e você vai acreditar naquela história que realmente poderia ter acontecido. É uma coisa muito bacana. Além de que a sonografia é fantástica. Outro filme, por último, que foi pra mim o melhor de 2015, ao contrário do Star Wars, Mad Max. Estrada da Fúria. Por que foi o melhor pra mim? Porque... V8. O Deus V8 está no meu coração. Eu vou pra Valhalla comer meu Mac, não sei o que, minha Pepsi Cola, etc. E leite de mãe. Mas Mad Max foi uma surpresa. Ninguém esperava nada do Mad Max. Poucas pessoas esperavam algo. Eu não esperava nada, porque eu fui meio que chutado pra sessão do filme. A galera tava indo, eu esperava um filme bom. Ele é um filme bom. Ele é um filme muito bom. Mas eu não digo, né? Eu achei um filme muito bom também, mas não era um dos filmes que eu esperava assistir. Eu me senti dentro da história. Ele funcionou muito bem. Ele deu aquela sensação de nossa, que da hora. Mas assim, cara, passou, né? Passou, acabou. O que eu achei muito falta no Mad Max é mais participação do Max. Mas se você pega os filmes antigos, o 1, 2 e 3 é desse jeito mesmo. Mano, o Max não participa tanto. A mina, ela dominou o filme. Tá certo. E tá bom, cara. Foi da hora pra caralho. Foi muito bom. Ignora lá Mad Max. Estrada da Fúria e a galera ali. E o malucão dando solos de guitarra lá. O cara do solo de guitarra, meu Deus. Fantástico. Hora, mas enfim, toda a temática, todo o cenário, tudo ali foi muito bacana, a sonografia, os atores, a história. E ficou tão marcante que se você for ver, todos os filmes que estão concorrendo a Oscar de melhor filme são de outubro pra cá. Foram lançados de outubro pra cá. O único que não foi Mad Max, foi lançado se não me engano, março ou maio. Dos dois. Por aí, foi bem no começo. E foi o único que ficou gravado na mente da galera que continua nessa briga até agora e tá lá concorrendo ao Oscar de melhor filme. Foi realmente um filme marcante.
por tudo que ele trouxe, toda a mitologia que ele trouxe, todo o cenário que ele trouxe, sons, a história, os personagens, foi tudo muito bem feito e marcante. E marcou tanto que se você comparar com No Coração do Mar, por exemplo, que foi até reexibido pro pessoal da academia do Oscar lembrar do filme, e ninguém lembrou de No Coração do Mar. E Mad Max, sei lá, do começo do ano, tem várias indicações. Esse é o problema do pessoal da academia, né? Todo mundo meio tem amnésia, etc. Por isso que eles começam a estrear filme. Não, a gente sabe que esse filme aqui pode entrar pro Oscar, então vamos lançar em outubro, novembro, pra galera lembrar pro Oscar. Enfim, o cara lançou em março e tá aí até agora. O resto não. Tivemos grandes animações em 2015 e também vamos estar trazendo um filme de 2014 aqui para comentar, mas já vamos falar o porquê. E essas animações devem ser lembradas aqui, então vamos comentar um pouquinho sobre elas. Vou começar falando do filme When Marnie Was There, conhecido como Memórias de Marnie. É um filme do estúdio Ghibli. É um filme bem bacana porque ele traz algumas coisas muito da criança, algumas coisas bem infantis, para mostrar para a criança alguns detalhes psicológicos, como estar sozinho, como sentir falta de alguém, como precisar de alguém ao seu lado. É um filme que tem uma história bastante bacana, é baseado em um livro, e ele conseguiu trazer toda uma parte psicologicamente interessante para uma criança, e é um filme bem bacana. Falar de uma outra animação agora, que no dia eu acho que a sala do cinema tava com o ar-condicionado meio forte e tal, deu umas lacrimejadas assim, foi difícil. Chorei 3 vezes. O ar-condicionado desgraçado. Chorei 3 vezes nas 4 vezes que assisti. Então, 12 vezes. Graças a Deus. O filme que a gente tá falando é nada mais nada menos que Divertidamente, que com certeza vai ganhar o Oscar de melhor animação. Eu acho, né? Vai dar uma surpresa? Não, provavelmente vai ganhar. Se não ganhar, cara... Normalmente você pensa, né? Animação é uma coisa mais voltada pra criança, deve ter uma história mais leve e tal, mas quando você analisa de verdade a história Divertidamente, tem aquele lado mais pesado, né, da história, toda a representação que tem, né, de cada parte do cérebro humano ali na questão das emoções, como você vai envelhecer na vida da sua infância até chegar ali na adolescência. O filme retratou muito bem isso, pegou de uma forma inteligente, conseguiu misturar bem as emoções que estavam passando pra você também, não só o jeito como as emoções da menina se comportavam. Você se sentia ali bem afetado por aquilo. Mas então, vamos lá. Divertidamente, o que eu achei bacana é que tem algumas sutilezas na questão do pensamento, né, da forma do cérebro que Freud falava, que é bem representado ali, da parte consciente e inconsciente, que você consegue ver no filme a teoria, o que é legal. Outra coisa que eu achei excepcional é porque a todo momento ele tá falando sobre depressão, né, cara? Que, querendo ou não, é uma das doenças mais comuns que a gente tem e que, infelizmente, ainda é considerado frescura, fogo na bunda, né? Mas é uma doença que cada vez mais tá aumentando, e eles estão trabalhando isso de uma maneira bacana porque a depressão infantil começou a tomar proporções grandes, né? Que era coisa que há alguns anos atrás não se falava e não se via. Mas hoje em dia a gente já tem crianças que elas estão dentro de quadros depressivos, né? Então é muito bacana eles trazerem um tema que é um tema um pouquinho mais delicado, ou muito mais delicado, se for para uma criança, né? E ainda conseguir transformar numa linguagem que funciona, né? Que realmente funciona. Ficou muito, muito bem construído, Divertidamente. E é por isso que vai ganhar o Oscar de melhor animação. Não é o que eu queria, né? O que eu queria é o filme que eu vou falar. Ele é de 2014, mas ele tá indicado agora ao Oscar e não tinha como deixar ele passar, que é O Menino e o Mundo. É uma animação brasileira que é excepcional. Pra mim, aí que tá a questão. Ela não é um filme pra criança, cara. Não é um filme pra criança. Esse é o X da questão. É um filme pra adulto, O Menino e o Mundo é incrível, né?
os temas que eles vão abordar sobre o desenvolvimento da pessoa, ao mesmo tempo que ele está falando do crescimento da indústria, ao mesmo tempo que ele está falando de solidão, né? E a parte artística do filme é brilhante, né? O desenho, a forma como é desenhada, como é feita a animação, é uma coisa que é raro a gente encontrar hoje em dia, né? Querendo ou não, as animações tipo a da Pixar, a gente sempre tem no mínimo 2 por ano, né? Porque geralmente a DreamWorks também faz, né? Pelo menos uma por ano. Agora esse tipo de ele já fica mais raro, né? A Disney não faz mais esse tipo de animação em desenho mesmo. A gente tem o Estúdio Ghibli, né? A gente tem algumas outras, mas nada tão relevante. E o Menino e o Mundo foi algo que realmente me surpreendeu, né? Porque eu, dentro da minha ignorância, não sabia da qualidade de uma longa-metragem de animação brasileira. E realmente é incrível. A maneira como ele mostra as coisas com as cores, sem usar uma única palavra, ele mostra apenas através do desenho, das cores, etc. Fica muito bacana. O cinza na cidade, o colorido ali no pessoal andando e cantando, e a favela, e mostrando todo o desenvolvimento de um país como o Brasil, e das pessoas que moram aqui principalmente. Foi um filme realmente marcante. Bem, então esse foi o nosso primeiro quadro. A gente falou de alguns filmes que a gente achou realmente bacana da gente comentar, tá? Mas não percam que a gente vai estar falando agora dos games e das séries também. Valeu!